Olá, irmão Orlando, seja bem-vindo. Vamos guardar mais um minutinho, nós já vamos começar o nosso pequeno grupo de hoje, tá bom? Se você quiserem ir procurando já, nós vamos trabalhar com dois textos. Nós vamos trabalhar com o Provérbios 30, versículo 5, e nós vamos trabalhar com Salmo 19, do versículo 7 ao 14. Ô Cleverson, Renata, sejam bem-vindos. Irmã Rosemary, tudo bom, Rose? Deus te abençoe, seja bem-vindo. Ok? 30 segundos e começamos. Muito bem. Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar início, então, ao nosso pequeno grupo de hoje. Eu coloquei o título errado ali, tá? Na verdade, a série que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, né? Que estudamos semana passada, quem é Deus, e o assunto principal é a palavra que precisamos, é o assunto de hoje. Então nós vamos orar nesse momento para Deus nos abençoar. Pai Celestial, eu te louvo, Senhor, te agradeço por mais um dia de vida, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu e pelo privilégio de estarmos aqui juntos, estudando a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor Deus possa nos abençoar agora, Senhor, e que a Tua palavra realmente, Senhor Deus, possa fazer morada em nossos corações, que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que bom que você está aqui com a gente. Então nós estudamos semana passada na igreja, o nosso pequeno grupo na igreja nas quartas-feiras às 8 horas está funcionando normal já, tá? Estudamos também lá na casa do Nico, pequeno grupo da quinta-feira. E a partir dessa semana já vamos também com um pequeno grupo lá na casa da Paula. E na outra, eu quero ver se já reinicia o nosso pequeno grupo aqui em casa. Então a igreja, graças a Deus, está retornando com as suas atividades, tá bom? Irmãos, a palavra de Deus, ela possui um valor inestimável. Como disse o sábio, né, no livro de Provérbios, cada palavra do Senhor é pura e protege quem ama. Tem uma outra versão que diz que toda a palavra de Deus é pura
escudo é para os que confiam nele. Sendo assim, é fundamental conhecê-la e saber aplicá-la ao nosso dia a dia. Além de entender que a palavra de Deus pode nos ajudar em cada parte de nossa vida espiritual, mental, emocional e física. Muitas vezes olhamos para Deus como se estivéssemos olhando para um ser humano poderoso, mas a palavra de Deus nos ensina que Deus é infinitamente maior, né? Por que conhecer a palavra de Deus? Irmãos, nós estudamos os atributos de Deus para nos relacionarmos melhor com Deus, conhecer melhor a Deus. E a palavra de Deus é a maneira mais fácil de conhecermos a Deus. Oi, Dani, seja bem-vindo também ao nosso pequeno grupo, Deus te abençoe. Então, não há possibilidade de nós sabermos quem é Deus senão através da sua palavra, tá? Deus, ele vai se relacionar basicamente conosco através da sua palavra. Tudo que o ser humano conhece conhece de Deus foi revelado através da sua palavra. Por isso é tão importante conhecê-la. Vamos examinar um pouquinho as escrituras lá no Salmo número 19. Nós vamos ler do versículo 7 até o 14. É o texto que nós vamos usar no estudo de hoje. Qual que é a ideia? É nós percebermos como é valiosa a palavra de Deus para as nossas vidas. Porque para o salmista, ela foi muito valiosa. Então, para nós também é. Veja só, o Salmo de número 19, a partir do versículo 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízes do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. E o 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Muito bem, como eu havia falado, os nossos estudos dos pequenos grupos, a partir de agora, eles vão ser num sistema de perguntas e respostas. Eu creio que a gente consiga aprender melhor desta maneira. Seja bem-vindo, Madalena, Deus te abençoe. Seja bem-vinda também, Vânia, Deus te abençoe também. Muito bem, estamos no Salmo 19, tá? Do 7 ao 14. Um ser humano é composto de vários elementos, né? Quais são esses elementos, conforme o livro de Salmos nos mostra aqui, no versículo 7 e 8? Ele mostra que nós temos uma alma,
que nós temos inteligência, né? Temos sabedoria. Ele mostra também que nós temos olhos, né? Um coração, tá? Então ele demonstra, ele fala dos nossos elementos. Ou seja, por isso que eu falei antes que Deus, a palavra de Deus, ela não serve somente para o nosso lado espiritual, tá? Deus, através da sua palavra, cuida do nosso espiritual, cuida do nosso emocional e, por incrível que pareça, cuida também do nosso físico, tá? Deus quer que nós sejamos, então, felizes e saudáveis. E isso só vai acontecer se realmente nós entendermos e aceitarmos e obedecermos a palavra do Senhor. É da palavra de Deus que realmente o ser humano precisa, tá? Muitas vezes nós achamos que o ser humano precisa disso, daquilo. Não. O que realmente precisamos é da palavra de Deus, porque ela vai nos ensinar de forma completa. Quais são as descrições da palavra de Deus nessa leitura? Olha só, do versículo 7 ao 9, tá? Você que está chegando, irmão Aparecido, Valdir, nós estamos no livro de Salmos 19, nós estamos estudando então do 7 ao 14. Quais são as descrições que a palavra de Deus ela nos dá do 7 ao 9 de Deus? Primeiro, ela nos fala que a lei do Senhor é perfeita. Olha que bênção. Ela fala para nós que refrigera a alma, ou seja, traz paz à nossa alma. Ela diz que a palavra de Deus é um testemunho de que o Senhor é fiel. Por que ela é testemunho disso? Porque o que está escrito na palavra de Deus realmente mostra que Deus é fiel. Por isso aqui lá em Êxodo diz assim, olha, se aparecer um profeta falando que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo e dessa maneira, e se isso não acontecer, considere aquele profeta um mentiroso, porque isso não veio do Senhor, porque o que vem de Deus tem que acontecer, senão é mentira. E aí a gente vê como tem uns falsos profetas nesses últimos anos, que estão profetizando coisas que depois não acontecem. E todo mundo deixa por isso. Naquela época, sabe o que acontecia? Quando alguém profetizava e isso não acontecia, ou seja, não era vindo de Deus, eles matavam tal pessoa, para que realmente fosse registrado que aquele era alguém que estava contra Deus, estava falando de si, era um louco. O que mais a palavra de Deus descreve sobre Deus? Que os preceitos do Senhor são retos. Deus tem um caminho perfeito e reto. Deus não erra. E ela diz que a palavra de Deus alegra o coração. Ou seja, não é... As pessoas se enganam muito quando elas acham que elas vão viver felizes se elas encontrarem um marido bom, se encontrarem uma esposa boa, se elas tiverem um bom trabalho, se elas tiverem dinheiro, se elas tiverem uma casa, se tiverem isso ou aquilo, então elas vão ser felizes e vão ter um coração alegre. Mentira! Quem traz alegria ao coração é a palavra de Deus. É ela que traz alegria ao coração. As demais coisas são maravilhosas na vida de um ser humano. Maravilhosas. Mas se você está pensando, você que é jovem, se você está pensando que você vai ser feliz depois que você casar, por causa da pessoa que você vai encontrar, você vai se enganar. Se você que está estudando e quer conseguir um trabalho onde você vai ganhar muito dinheiro, se você acha que depois que você tiver bastante dinheiro, aí você vai ser feliz, você também está se enganando. Tá? Isso são coisas boas na nossa vida, mas não é isso que nos faz felizes, irmãos. Tá? Seja bem-vinda também, Isabel. Tá bom? Então, vamos entender isso. O que alegra o coração do homem é a palavra de Deus. É Deus que alegra o nosso coração. Não são as coisas físicas, o dinheiro, as coisas materiais. O que mais?
O mandamento do Senhor é puro. Nós podemos confiar no mandamento do Senhor, porque Ele é puro, porque Ele é perfeito. Se diz na palavra de Deus, eu posso confiar. E ilumina os olhos, ou seja, a palavra de Deus traz coisas boas para os nossos olhos, né? Você já visualizou, né? Eu falei num dos estudos anteriores, tenta visualizar o céu. Leia lá em Apocalipse como que é o céu. Então tenta visualizar isso nos teus olhos. Que coisa maravilhosa que é isso. Então Deus, Ele realmente vai nos encher com coisas boas, maravilhosas, ok? Vamos lá. Terceira pergunta que eu coloquei nesse estudo da semana passada. O que a palavra de Deus é capaz de fazer-nos? Vocês já pensaram nisso? O que a palavra de Deus é capaz de fazer por nós? Vamos ler de novo o versículo 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, o que a palavra de Deus é capaz de fazer por nossas vidas? Por nós, ela é capaz de nos alegrar, de trazer alegria, a felicidade verdadeira às nossas vidas. Ela é capaz de refrigerar a nossa alma, ou seja, trazer paz à nossa alma. Ela dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, por mais simples que nós sejamos, ela vai trazer sabedoria às nossas mentes, aos nossos coração. A pessoa, por mais simples que ela seja, eu já evangelizei pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, mas que entendem o plano de salvação de Deus. Ou seja, Deus não limitou a salvação, a vida eterna, o seu reino a determinadas pessoas ou classes sociais. Olá, Lucélia, seja bem-vinda também, Sidney. Então, a palavra de Deus, ela tem essa coisa maravilhosa, que é dar sabedoria às pessoas mais simples, por mais simples que elas sejam, tá? Então, isso é maravilhoso. Então, tudo isso a palavra de Deus é capaz de nos dar. Dá paz, dá alegria, dá sabedoria, né? Que coisa maravilhosa, né? É você poder deitar à noite com a cabeça no travesseiro e ter paz no coração, paz na mente, né? O que vai acontecer comigo depois que eu for embora, se eu falecer? Eu vou para o céu, por isso que eu tenho paz, por isso que eu sou feliz, essa certeza que Deus me dá, isso é maravilhoso. A quarta pergunta, a sua alma já foi revigorada, restaurada com a ajuda da palavra de Deus? Já aconteceu isso na sua vida, né? Ele diz, ela refrigera a alma. A palavra de Deus tem essa capacidade. Quando nós estamos tristes, estamos cansados, estamos desanimados, a palavra de Deus tem esse poder, irmãos, de nos revigorar. E isso é maravilhoso. E isso só Deus pode fazer através da sua palavra. Isso nós não vamos encontrar no consultório do psicólogo, do psiquiatra, do aconselhamento. Nós vamos encontrar na palavra de Deus. É ela que vai restaurar a nossa vontade de viver, de ser feliz, de fazer o bem, de cuidar das pessoas que a gente ama. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus que tem essa capacidade de fazer.
A outra pergunta que nós fizemos é: dê um exemplo de sabedoria que você aprendeu na palavra de Deus, né? O que eu poderia dizer que eu já aprendi de sabedoria? Irmãos, são tantas coisas que a gente vai estudando e vai aprendendo, mas uma grande sabedoria que eu encontro na palavra de Deus é depositar a confiança no Senhor em momentos difíceis da vida e ter paciência com algumas coisas. Irmãos, se Deus continuar trabalhando num projeto como Ele tem trabalhado comigo esse ano, eu tenho um projeto maravilhoso. Não é pessoal esse projeto, tá? Esse projeto é uma coisa para a igreja, é uma coisa para as igrejas batistas, e eu acho que faz uns 10 anos que eu luto nesse projeto. E Deus está começando a mostrar que esse ano Ele vai nos abençoar. Então algumas coisas demoram, mas elas vão se realizar se a gente tiver paciência. E é isso uma das sabedorias que eu aprendi com Deus. Não querer resolver tudo de uma hora para outra, como nós muitas vezes queremos resolver. Tenha paciência, porque a paciência, lembra? A paciência vai produzir esperança, e a esperança vai fortalecer a fé. E aos poucos a gente vai pensando, não, é Deus agindo na situação daqui. Lembra quando nós compramos o terreno lá onde fizemos a igreja? Como que foi todo o processo e que no fim a gente viu, não, é Deus que deu, porque foi da maneira dele, do jeito dele que ele nos deu aquela propriedade e aquele lugar que estamos instalados. E dessa maneira ele está trabalhando num outro projeto nosso. E de novo, é do jeito dele, não é do meu jeito. Então aprendam essa sabedoria que eu já aprendi com o Senhor. Não queiram resolver tudo de uma vez. Algumas coisas demoram para resolver. Assim como quando às vezes evangeliza alguém, né? Tem que ter paciência. Às vezes os nossos filhos, né, os nossos amigos, as pessoas que a gente evangeliza, a gente não vê uma mudança neles, a gente queria que tanto mudassem. Mas é no tempo do Senhor que as coisas acontecem. Outra pergunta. Quando a palavra de Deus trouxe a alegria para o seu coração? Né? Eu queria que você pensasse sobre isso. Você lembra quando a palavra de Deus trouxe a alegria para o seu coração? Porque assim, irmãos, às vezes a gente passa umas coisas situações difíceis na vida, né? Mas tem horas que a gente se enche de tanta alegria, e é uma alegria que só Deus pode proporcionar para a nossa vida, sabe? Eu sei que a Madalena está aí assistindo, minha irmã, e domingo eu passei lá na casa dela, e eu lembro que ela falou da situação que ela estava passando, e que Deus fez com que ela superasse aquilo e que tivesse alegria. Rapaz, eu quase chorei no carro depois andando para a igreja, né? São coisas que Deus proporciona, que a gente consegue enxergar que é Deus agindo na vida das pessoas. Então, a palavra de Deus, ela vai trazer alegria. A palavra de Deus vai trazer conforto. A palavra de Deus vai nos ensinar a ter paciência. Todas essas coisas maravilhosas que o ser humano precisa para ter uma vida tranquila aqui na terra, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Perdão, irmãos. Nós estamos terminando. Como a palavra de Deus influenciou a direção de sua vida? Ela totalmente influenciou a minha vida. Conforme a gente vai vivendo o Evangelho e vai tendo um relacionamento mais profundo com Deus, as coisas vão acontecendo, sabe? E às vezes a gente abre mão de algumas coisas para que realmente Deus possa agir através de nós.
Por exemplo, eu estou há 21 anos no Axê e eu poderia ter tentado fazer uma carreira dentro do Axê, né? Mas há uns 12 anos atrás, eu optei entre fazer uma carreira dentro do Axê e ir embora de Cascavel e seguir uma carreira, né, de gestor dentro da empresa. Eu optei em ficar e servir a Deus na Igreja Batista do Santa Cruz. E isso foi algo assim que estava nítido para mim, né? Quando o meu gestor vinha trabalhar comigo, meu gerente vinha trabalhar comigo para fazer a avaliação, aí tinha a opção: Luiz, você quer entrar num programa para se aperfeiçoar, para tentar uma vaga de gerente, alguma coisa assim, na empresa? Você tem bons números, você já está há 10 anos na empresa, é importante ter projetos dentro da empresa. E eu falava: olha, eu por enquanto não vou querer não. Eu tenho alguns projetos pessoais que Deus tem me mostrado que são mais importantes do que esses projetos que poderiam me trazer um ganho salarial melhor, né? Uma vida financeira muito melhor, mas eu sentia claramente que Deus queria que eu ficasse ali no Santa Cruz, trabalhando para ganhar almas para o Senhor. Não sei quantas almas a gente ganhou, né? Muitos saíram, né? Mas o importante é que a gente falou de Deus, que pessoas se decidiram, nós plantamos. Às vezes uma outra pessoa está colhendo, talvez eles estão numa outra igreja, mas por uns 5 anos eu fiquei nessa luta. Várias vezes, né? Não, mas não quer fazer pelo menos uma tentativa? Vamos para São Paulo, vamos fazer entrevista com a psicóloga do Axê, né? Vamos ganhar uns 30%, 40% a mais do que você está recebendo. Mas a palavra de Deus sempre me influenciava a direção da minha vida para estar trabalhando ali para Deus. Então, se nós estivermos ligados com Deus, Deus vai dirigir a nossa vida, irmãos. É maravilhoso isso. As duas últimas perguntas. Por que a palavra de Deus é mais desejável do que ouro e mel? Né? Esse versículo é maravilhoso. Olha o 10. Olha o que o salmista diz. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor de favos. Ou seja, o salmista entendeu que o que é mais valioso na vida dele é a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus ele se relacionava com Deus e tinha mais intimidade com Deus. Como eu falei antes, é óbvio que é muito bom, devemos estudar, devemos ter um trabalho bom, devemos construir a nossa casa, a nossa vida, isso é maravilhoso, isso é excelente. Mas, em primeiro lugar, é Deus em nossa vida. Assim, na época em que eles estavam ali, o ouro era o que tinha de mais valioso na terra. E o mel, naquela época, hoje a ciência já desenvolveu outras coisas mais doces, né, do que o mel, mas para eles, naquela época, o mel era o que tinha de mais doce. E a palavra de Deus para o salmista era mais doce assim. Então veja só, quando você come um bolo, alguma coisa doce, gostosa, como é que você se sente? Feliz, nossa, é um sabor maravilhoso. E é esse sabor que nós precisamos sentir quando estamos lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, conversando com algum irmão sobre a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E para encerrarmos, irmãos,
onde a palavra de Deus pode ajudar a sua vida esta semana. Agora uma pergunta para vocês, para cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento, que está acompanhando, né? Precisamos colocar realmente as coisas diante de Deus. Talvez essa semana você precisa da cura. Talvez essa semana você precisa que a palavra de Deus leve a alegria ao seu coração. Talvez essa semana você precisa que ela refrigere a sua alma, que traga paz para você. Então, nesse momento eu queria que você pensasse isso, né? Nós vamos orar, mas que você possa orar ali na sua casa. Senhor, essa semana, Senhor Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a realizar isso na minha vida. Senhor, essa semana eu preciso que o Senhor esteja atuando ali na minha vida. Senhor, essa semana eu preciso tomar uma decisão sobre o negócio. Deus, de alguma maneira, me mostre a maneira correta de decidir isso na minha vida, para que realmente nós possamos cada vez ter mais intimidade com Deus. A Bíblia, irmãos, tem tudo que nós precisamos para termos uma vida completa. Quando eu digo vida completa, é algo que não necessita que nada seja acrescentado. Então, se realmente a Bíblia é o mais importante, então também precisamos, além de nós orarmos, pedirmos para Deus ajuda em determinada situação na nossa vida, também, irmãos, precisamos nos convencer de que temos que passar mais tempo lendo a palavra de Deus. Precisamos mais tempo meditando a palavra de Deus e precisamos a cada dia estar vivendo mais a palavra de Deus. Outra coisa, eu coloquei nos grupos da igreja, talvez você não esteja em algum grupo. Hoje, dia 20, é o dia em que a Igreja Batista do Santa Cruz está orando por Cascavel, tá? Então nós temos, são 21 dias de oração e cada dia no mínimo tem uma igreja orando por Cascavel, por todos os assuntos que Deus colocar em nossa mente, nós estamos orando. Então se você não fez a tua oração ainda, aproveita e faça agora à noite, porque hoje Deus assim mostrou algo maravilhoso, de um sonho maravilhoso que nós vamos começar a realizar em breve. Sabe quando assim falta 99% tá certo, falta 1% só para você anunciar a vitória, a alegria? Então é só isso que está faltando para eu contar uma bênção maravilhosa para a vida de vocês todos, tá bom? Então vamos orar nesse momento? Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por esses minutos maravilhosos, Senhor Deus, que nós estamos passando juntos cada segunda-feira, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, que realmente essa palavra, Senhor, que nós estudamos esta última semana, possa encontrar, Senhor Deus, um coração sedento de Ti, Senhor Deus, e que nós verdadeiramente, Senhor, possamos entender que a Tua palavra é algo maravilhoso, é algo que nós necessitamos, Senhor Deus. A Tua palavra é algo que nós precisamos para termos uma vida feliz, uma vida completa, Senhor Deus. Ó Senhor, se nós ainda temos falhado, Senhor Deus, em ler pouco a Tua palavra, em meditar pouco na Tua palavra, que nós possamos cada dia nos apaixonarmos mais na leitura da Tua palavra, na meditação da Tua palavra, Senhor. Pai Celestial, eu quero neste momento colocar diante de Ti essa situação, Senhor Deus, que nós estamos lutando faz muito